essa ausência dele de ontem também, ela vai ter que ser justificada, senão vai ser cobrado dele. E não é a primeira vez que ele faz isso, que eu fiquei sabendo ontem. É porque algumas semanas atrás, advogados do jogador notificaram o clube por atrasos de pagamentos, né? O Memphis, ele ganha 4 milhões só por ter assinado, porque o cara que tem prêmio para fazer gol, o cara que tem prêmio para dar assistência, para que serve os 4 milhões dele? É para ter a imagem dele somente lá? Então, assim, na minha opinião, ele é mercenário, na minha opinião, ele se coloca acima do Corinthians. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou lá no Jogo Aberto, as últimas polêmicas sobre o Timão. O Brasileirão vai voltar, isso é algo muito bom, né? Finalmente a gente vai poder falar sobre o Corinthians, aquilo que eles estão fazendo dentro de campo, né? Mais uma polêmica no dia de hoje. O Memphis ali acabou não aparecendo para treinar, rolou aquela confusão, né? Muitos falaram que o Corinthians quer vender o Memphis, se desfazer do altíssimo salário que ele tem hoje. Infelizmente acaba comprometendo ali a folha mensal do clube. E a Renata, o Cicinho, o Edu Dracena e o Ronaldo, eles acabaram analisando e debatendo sobre o que esperar do Memphis. E também tem as últimas informações direto do CT do Timão. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O link lá do Jogo Aberto estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Que nunca mais apareceu, Brasil. Deu uma sumidinha rápida, mas ele voltou e eu falo de Memphis Depay. Ontem não apareceu no treino comandado pelo Dorival Júnior. Segundo consta, nenhuma justificativa. Hoje ele está presente. Quem vai contar essa história toda é a Tatiana Tavares, que está lá no CT Dr. Joaquim Grava. Tati, aquele bom dia, cadê você? Ela tá séria. Ela tá concentrada. Não está nos escutando. Oi, Renata. Agora Bom sim. dia pra você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Bom, Memphis Depay está aqui no centro de treinamento, mas ainda não tem a confirmação se treinando. O treino começou agora há pouco, às 11 horas da manhã. Ao que tudo indica, ele está reunido com a diretoria para poder justificar a falta de ontem. O Memphis faltou o treino de ontem, a direção foi pega totalmente de surpresa. Mas a gente faz uma linha do tempo aqui, Renata, porque algumas semanas atrás, advogados do jogador notificaram o clube por atrasos de pagamentos, né? Inicialmente, o Corinthians deve 6 milhões de reais para o jogador. Mas aí pagou 1,5 milhão dos direitos de imagem e está faltando mais de 4 milhões em relação à premiação do Campeonato Paulista. Lembrando que nenhum jogador do elenco recebeu ainda esse bônus. O Corinthians passa por um momento financeiro muito complicado, muito difícil. Na terça-feira, pagou os salários atrasados de jogadores e também de funcionários, com 1 dia de atraso, e também pagou fora do prazo a segurança pessoal do jogador. O Memphis Depay, o contrato dele ali tem várias regalias, né? Assim como um hotel de luxo em São Paulo, ele também tem um segurança pessoal, ou alguns seguranças, né? Porque é uma empresa privada. Essa empresa foi paga também na terça-feira, junto com os salários dos jogadores e dos funcionários, mas o Memphis faltou e agora a diretoria quer saber por que ele faltou. Hoje ele está aqui no CT, mas nesse momento reunido com a diretoria, e aí a gente aguarda aqui na porta para trazer mais informações a qualquer momento. Renata? Tati, obrigada por esse panorama bem completo sobre a situação do Memphis Depay. É que esse contrato inicialmente divulgado, a contratação do Memphis, ao longo do tempo, outras coisas foram surgindo, bônus, premiação, troca de camisa, ele queria 10, ficou com a 10, que era do Rodrigo Garro. Então, o Memphis é um jogador que, na minha opinião, quem assina um contrato, quem se compromete, tem que cumprir. Tem que honrar aquilo que prometeu. Ele tem que se apresentar, jogar bem, fazer o dele, e o Corinthians tem que cumprir com tudo que está acordado. Não só com o Memphis, mas com qualquer jogador. Isso não é só do Corinthians, qualquer clube brasileiro, qualquer clube no mundo. Aliás, aqui nós temos números do Memphis Depay pelo Corinthians. É um jogador que no ano passado, na minha opinião, foi fundamental para o Corinthians não cair para a Série B. Fez um segundo turno excepcional, ele e Yuri Alberto se destacaram muito. E olha só, ele tem 42 jogos, são 35 iniciando, sendo titular, 13 gols e 14 assistências.
os números do Memphis Depay. Muita gente fala que o Memphis poderia aparecer mais em jogos grandes, mas ele é um jogador que já mostrou qualidade, ele é um jogador hoje imprescindível. Ronaldão, ok, o jogador tem direito, ninguém gosta, você já foi atleta e sabe disso. É horrível chegar no dia do pagamento e não aparecer nada, e ninguém te dá justificativa. Premiação geralmente atrasa, mas é pago, enfim. Como é que é essa situação do Memphis? Você conversou com pessoas do Corinthians? Em que pé está esse relacionamento? É só financeiro o problema? Eu diria que sim, que é financeiro. Eu confesso a você que eu fiquei num clube brasileiro, fiquei 8 meses sem receber e é ruim. É ruim demais, tem que mexer no que você guardou e não é legal. Mas no caso do Memphis é o seguinte, essa ausência dele de ontem também, ela vai ter que ser justificada, senão vai ser cobrado dele. E não é a primeira vez que ele faz isso, que eu fiquei sabendo ontem. Mas o que está faltando para ele ainda, o salário está tudo em dia, foi pago todas as coisas, mas o que está faltando para ele ainda, que eu fiquei sabendo ontem, é o prêmio do Campeonato Paulista. Não acertaram com ele ainda, porque eu acho que foi prometido alguma coisa e não colocaram no papel esse tipo de coisa. Então parece que o Osmar Stabile vai conversar com ele ainda hoje, pelo menos foi o que ele me disse ontem, o Osmar Stabile, que é um cara que entrou no lugar do presidente e fazendo um grande papel, pulso forte, é empresário, sabe como trabalhar, então vai ser cobrado e vai ser colocado na mesa o que estão devendo para ele, porque não se sabe o que foi comunicado para ele e o que colocaram para ele poder vencer esse campeonato paulista. Então agora vai ter essa reunião para colocar tudo em dia com ele. Isso não está em contrato. Oi? Não está em contrato. Não, foi prometido um prêmio para ele, mas foi prometido na conversa para ganhar esse campeonato paulista. Então, e os outros atletas? Só para ele? Não, que para os outros atletas também. Porque o caso que nós estamos falando agora aqui é o caso do Memphis Depay. Porque depois tem o caso do Hulk, tem o caso do Daniel, tem o caso do Rogério Ceni, tem o caso de muita gente. Mas esse caso específico... Não foge do assunto, não. Não foge do assunto, não. Então nós estamos falando do Memphis, vamos continuar no Memphis. Vamos ficar no Memphis. Gagueja não. Tem muita gente devendo, vamos ver durante o programa. O Hulk está reclamando de salário também, está todo mundo reclamando. Mas a verdade é o que você falou. Faz o contrato, tem que cumprir o contrato. Os dois lados. Todo mundo tem que cumprir direitinho. Ou se não, rescinde, ponto, vamos cada um pro seu lado. Mas no Brasil, no futebol, parece que contrato é uma coisa meramente formal. Tem que fazer, a gente faz. Só que na hora de cumprir, tô cansada do jogador, tá sendo muito caro, não vou começar a atrasar, vou dar um motivo para ele ficar insatisfeito, acabamos a relação. O problema é que não se pensa, na hora de contratar, prometem mundos e fundos, escrevem mundos e fundos e não pagam. E o jogador é sempre o culpado. O mercenário é o jogador. Mas quem contratou, quem colocou no papel não quer cobrado? Então o Memphis está cobrando. Eu não estou do lado do Memphis, do lado do Corinthians, do lado de ninguém. Eu quero só entender melhor essa história e acho que o Memphis é importante para o Corinthians e o Corinthians hoje sabe que ele é um jogador que faz a diferença, motivado, mais ainda, Cicinho. Ô, Renata, eu já vou para uma outra linha de raciocínio, viu? Porque, assim, o Memphis, claramente, ele se coloca acima do Corinthians. Porque quando ele assinou o contrato também, ele sabia das condições do Corinthians. Precisa se informar também como que é o futebol brasileiro. Às vezes tem um atraso na questão salarial, no Brasil é normal. Então, assim, o Memphis ele ganha 4 milhões só por ter assinado, porque o cara que tem prêmio para fazer gol, o cara que tem prêmio para dar assistência, para que serve os 4 milhões dele? É para ter a imagem dele somente lá? Então, assim, na minha opinião, ele é mercenário, na minha opinião, ele se coloca acima do Corinthians, porque em momento algum ele pensa no Corinthians, em momento algum ele pensa no grupo, porque os outros caras estão treinando. E também tem o salário atrasado. Ele não, ele quer curtir. Talvez também isso daí seja o quê? Uma irritação ele, porque o Corinthians desistiu do MC Biel lá, que ele poderia fazer uma dupla, sei lá o quê. Biel? O Biel não ia contratar o Biel com o esporte, não... Entendeu? Ia ser uma dupla lá do Corinthians? Talvez ele tá bravinho com isso daí e ficou nervosinho. O Biel é São Paulino, fica bem claro aqui. Então, assim, Memphis, o Corinthians é muito maior que você. E o Corinthians também tem que se posicionar. Cadê a diretoria? Ô, meu amigo, o negócio é o seguinte, atrasou, mas só que você tem que treinar. Você tem que se colocar aqui no seu lugar. Quantas vezes nós não treinamos com salário atrasado? Então, agora o cara, porque atrasou um prêmio, atrasou alguma coisa, espera aí. Ok, você tem todo direito, mas também o clube está passando por um momento e tem que entender. Então, isso demonstra que ele está se colocando acima do Corinthians e eu não concordo com isso. E eu vou um pouquinho além, Renato. Faltou um pouquinho mais de comprometimento com a instituição. Eu acho que... Cadê o telefone? Liga para a diretoria do Corinthians. Eu faltei por causa disso, disso. Até mesmo para dar uma satisfação. Eu acho que isso faltou, de repente, respeito também com os profissionais que estão ali comandando o Corinthians. E também os jogadores. Então, por mais que a gente, assim, acha ruim com relação à falta de pagamento e tudo, mas você não pode perder
o controle do seu time, Renata. E o Memphis está mostrando para nós que ali não tem controle. Ele faz o que quer, né? Chega na hora que quer e ninguém fala nada. Tem que ser cobrado sim, porque aqui o Corinthians não é bagunça. O que até a gente entende. Pode estar atrasado, mas não pode um jogador, senão daqui a pouco todos os jogadores vão sentir no direito também de chegar atrasado e não justificar. Então acho que isso tem que ter uma atitude bem firme da diretoria do Corinthians. Vamos ver a sequência. Falando nisso, o Ronaldo trouxe já um spoiler dizendo que o Hulk deu entrevista e comentou sobre atraso. Meus amigos, a situação financeira ali do Corinthians não tá boa. Eu acho que não só do Corinthians, né? Acho que boa parte dos times brasileiros tem ali dificuldades para fechar sua folha salarial no final do mês. Com o Corinthians não é diferente, o Corinthians é uma situação bem difícil, né? E agora o Memphis ali deixa de treinar, claro, obviamente mandando um recado para a diretoria, como quem diz: não querem me pagar, então bem, não vou treinar, né? Não vou aparecer, vou fazer corpo mole. E aí quem perde no final das contas certamente é a instituição, são os torcedores do Corinthians que estão sempre lá lotando a Neoquímica Arena para apoiar a equipe. Eu quero muito saber o que vocês pensam, comentem abaixo, né? O Cicinho ali um pouco mais incisivo ali falou sobre a situação do Memphis. Ronaldo, né? Tentou ali explicar um pouco e a Renata também concluindo com o Edu Dracena. Opine aqui nos comentários. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!